aqui com Newton Matos, terapeuta, e hoje o assunto são escolhas. Você tem feito as escolhas certas na sua vida? Tudo bem, graças a Deus, e vocês? Tudo ótimo. Seja bem-vindo aqui ao nosso novo cenário, aqui estreando hoje. Gostei mesmo, gostei mesmo. Muito bom o cenário, muito bom, né? Essa nova fase, né? Esse complemento de uma nova fase de vocês, muito bom. Isso é muito bom. Newton, escolhas. Escolhas na nossa vida inteira, a gente tem que fazer escolhas. Sim, Márcia. Veja, quando a gente fala em escolhas, nós temos que entender que existem dois modos de fazer escolhas, sabe? O Jung sempre dizia que para nós determinarmos escolhas, tem como você fazer a escolha racional ou emocional. É interessante que quando a gente estuda, né, tem uma bússola chamada bússola de Jung, e o Jung diz que nós captamos, né, as informações por esse meio todo, né, através dos nossos órgãos do sentido, né, que seria paladar, olfato, tato, né, visão, audição. E também nós podemos também captar informações pelo inconsciente, né? Só que, veja bem, tantas as informações que são captadas pelo inconsciente, ou mesmo as informações captadas pelos órgãos do sentido, têm o objetivo de informar, né, a consciência em si do que está acontecendo no meio em si. Porém, toda tomada de decisão ela está baseada na visão de Jung, nessa bússola, né, em duas características. Ela pode tomar uma decisão emocional, e ela pode tomar uma decisão racional. Ela tem essas duas. E tem essas duas. Por exemplo, quando eu tomo uma decisão emocional, às vezes não é a decisão correta. Não, porque você vai perceber o seguinte, na visão de Jung, essa bússola tinha que fazer o equilíbrio, tá? Por exemplo, a intuição com a sensação, antes de entrar direto essa informação, eles tinham que fazer um equilíbrio. Quer dizer, por mais que a intuição captasse alguma coisa, ela tinha que ser provada também pelo modo da pessoa tocar, cheirar, né, visualizar ou mesmo ouvir. Certo? E quando chegasse no dentro para tomar a decisão, a emoção e a razão tinham que ser equilibradas. Isso quer dizer que uma pessoa equilibrada, ela não toma uma decisão somente pela emoção ou somente pela razão, mas ela faz um equilíbrio para que isso determine a sua tomada de decisão ou a sua escolha. Isso é muito importante, né? Porque quando há equilíbrio, tudo na vida, né? Quando a gente faz com equilíbrio, é mais difícil a gente cometer erros, né? Sim, mas aí você vai perceber, você tocou o assunto muito bem claro, erros. Só que para mim, veja bem, para que a emoção e a razão funcionem, eu tenho que ter valores. Entendeu? Então, o que vai, vamos pensar assim, o que vai permear, o que vai, decidir ou equilibrar a razão e a emoção são os valores que eu tenho em minha vida para fazer essa escolha. Porque o homem é diferente do animal. O animal ele vai agir por instinto para sobreviver a qualquer situação. Por isso que qualquer atitude do animal, ela vem através de instinto. Agora o homem não. O homem ele tem essa faculdade de raciocinar, ele tem a raciocinar de pensar, ele tem a capacidade de projetar alguma coisa interiormente dele, utilizando a sua criatividade para depois executar no meio. Isso quer dizer que uma pessoa, nós chamamos uma pessoa diferenciada de self, uma pessoa que se diferencia do meio, é uma pessoa que está totalmente focada, né, em todas as informações, que nós entendemos isso como informações, mas ele vai pensar essas informações de acordo com os seus valores. Ele não vai simplesmente fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V, como diz o pessoal por aí, quer dizer, vai pegando tudo, aplicando em sua vida, sem antes conhecer o princípio, analisar esse evento, essas novas tendências do mundo em si, e depois colocar isso em sua vida de uma questão de valor. Porque, veja bem, Márcia, tudo que eu vejo nesse mundo são informações. Porém, você vai perceber algo interessante, que quando eu começo a pensar nessas informações, começo a refletir nessas informações e aplicar nessas informações o meu conteúdo de valores, são os meus valores que vão ser a fronteira, vai ser aquela fronteira que vai determinar, tá, se eu vou se eu vou mudar o meu comportamento ou não vou. Então, quando é que um princípio se transforma em um valor para mim? Quando eu coloco em prática. Quando eu começo a praticar um princípio, ele se transforma numa verdade e num valor para mim, certo? Agora você pega tudo isso agora e você agora aplica no relacionamento conjugal. Veja, o relacionamento conjugal é um espaço onde o casal tem a oportunidade de amadurecer.
Porque na visão de Jung, veja bem, quando uma pessoa consegue fazer esse equilíbrio, ele consegue refletir, ele consegue, como diz o pessoal, meditar, refletir, fazer reflexões, ele começa a entrar num grau de maturidade. Ele já não age mais, né, como diz um outro autor, Blacker, né, que você vai agir simplesmente com respostas automáticas. Não. Porque as respostas automáticas são reações emocionais que eu dou para uma situação. Então hoje nós temos muitas pessoas dentro do relacionamento conjugal que ele reage a alguma coisa. Entende o que acontece? Por que ele reage? Porque dentro dele também ele tem um mecanismo de alerta, que nós chamamos aí de medo, vamos pensar por esse ponto, que qualquer coisa que me deixe, por exemplo, que identifique como uma ameaça, por exemplo, ele vai abrir de mim, vai disparar um medo para mim entender o que está acontecendo. E aí é uma reação, de proteção. Isso, uma proteção, quer dizer, eu me protejo, mas aí o que acontece, Márcia? Se eu sou uma pessoa que reflito, eu vou analisar o que está acontecendo, tá? E aí eu tenho dois caminhos. Eu posso continuar a minha vida, tá? Ou eu simplesmente, naquela situação, eu posso me afastar. Independente da minha atitude, veja, eu não posso agir simplesmente porque o medo diz, isso aqui é perigoso. Eu tenho que pensar sobre aquilo, eu tenho que refletir, eu não posso simplesmente ser uma pessoa movida simplesmente por repetir comportamento de outras pessoas. Não, você tem que ter a sua forma de ser, não é? Isso é identidade também. Identidade da pessoa, né? Então o que acontece? Por isso que dentro do relacionamento conjugal você pode ter a sua identidade, mas junto ao casal, eles vão fazer escolhas que não vão somente dar prazer. Porque você vai perceber o seguinte, todas as vezes, veja bem, todas as vezes que uma decisão ela é tomada simplesmente pela emoção, isso vai dar prazer, mas isso não dá paz. Não dá paz, né? Não traz, porque não foi assertivo, não é? Não foi assertivo. Por isso que quando eu tomo também, veja bem, uma decisão por razão, ela pode me dar paz, mas não me dá prazer. Sim, a razão é doída, né? Ela pode me dar paz, me dar segurança, né? Mas ela não me traz dá prazer. Então eu equilibro a razão e a emoção e vou ter as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Aí vai trazer um nível de satisfação, né? geral. Então eu me sinto seguro, mas tenho prazer naquilo que eu faço. Agora você aplicando isso para o relacionamento conjugal é a mesma coisa. Por isso que quando você casa, você tem que entender que você não pode ter o outro como uma forma, uma extensão do seu corpo. Ou o outro vai simplesmente ser uma pessoa que vai compensar uma falha da sua personalidade. Porque senão você vai viver eternamente dentro do sistema familiar como? Sempre preso ao outro. E, Newton, esse diferencial que existe nos casais, que é o gostoso, não é? Sim. Porque eu tomo uma decisão, meu marido outra, mas juntos a gente chega a uma decisão que é boa para os dois, não é? Porque aí, veja bem, como Deus é sábio, Márcio, geralmente funciona assim, é interessante observar isso, né? Geralmente é o seguinte, tem algum casal que ele recebe informação pelo toque. Ele é mais toque, sensação, Tem um outro casal que recebe dentro do mesmo casamento, né? Vamos supor, o marido pode ser aquela pessoa tipo sensação. Tudo que ele tem que fazer, tem que tocar, cheirar, essa coisa mais. Já a mulher, ela é aquela mulher que ela é mais intuição. Isso varia, tá? Não é um padrão, homem é isso, mulher é aquilo. Pode ser qualquer um, os dois misturam, tanto faz como tanto fez. Mas os diferentes se atraem. Por quê? Os opostos. Os diferentões se atraem. É isso mesmo. Porque o que acontece? Dentro de nós, na visão de Jung, nós temos as duas características. Nós temos a intuição e nós temos a sensação. Uma se sobressai da outra. Então, quando eu me relaciono com uma pessoa, por exemplo, que é diferente da minha forma de captar informações, e eu começo a me relacionar com essa pessoa, automaticamente eu vou aperfeiçoar o dela e ela vai me aperfeiçoar o meu. São duas coisas. E aí vamos pensar que o marido é mais emocional, a mulher é mais racional e vice-versa, que não é um padrão, né? Não, vai ser sempre os opostos, Sim, né? tem uma coisa, Márcia, que nós temos já de tirar esse mito, né? As mulheres é mais sensível, é mais duro. Márcia, não existe, tá? Não isso é mito, gente. Isso é mito. Tem mulher que ela é mais razão e tem homem que é mais emoção, tem? Então, sim, mas isso é mito que o pessoal coloca. É mito, então, olha aí. É aí que eu vejo a multiforme sabedoria de Deus. Então, quando um casal ele se relaciona, mesmo que eles tenham, por exemplo, algumas afinidades em si, mas é nessa troca dentro do relacionamento conjugal que eles vão se ajustando. Você entendeu? E aí o que acontece? Cada problema que vai surgindo, você vai perceber já, não é que a família tem um problema.
Aí você vai entender, o casal se junta, unidos dentro, ou mesmo forma uma unidade, utilizando todos esses aparatos e enfrenta esse novo problema com valores diferentes. Por isso que casal que pensam junto, Márcia, tem um livro chamado Casal que estão junto enriquece, assim, enriquece junto, né? Eu digo diferente. Eu digo assim, casal que pensam junto, vence juntos. Cresce junto, né? Com certeza, vence com certeza. as dificuldades, porque dificuldade vai ter, não é? Isso. Casou, isso acontece. Mas quando há essa junção, né, eles pensando junto, há esse crescimento. Porque como eu falei para você, o livro é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Esse é o livro, né? Esse é. Eu troquei isso agora, né? Eu troquei Mas casais que pensam juntos, né? Crescem juntos, amadurecem junto, né? Pode até escrever um livro, viu? Oh, legal. É Muito um bom título. Bom título. Entende? Então, é isso que eu quero dizer. Então, quando as minhas escolhas são feitas, tá? Equilibradas entre a emoção e a razão, valores e emoção junto, elas não vão dar somente paz ou somente prazer, elas vão dar o quê? Paz e prazer junto. Então, as pessoas que estão acostumadas a tomar decisões para ter prazer, elas podem realmente, de início, ter muito prazer, mas o prazer vai gerar angústia. Sim. Tá? A pessoa que, por exemplo, gosta de tomar decisões pela razão, só pela razão, ela vai se tornar no futuro uma pessoa dura, uma pessoa amarga. Então, nesse interagir com o cônjuge, porque os dois vão ter que se tornar uma só carne, né? Que acontece esse relacionamento, né? Que agora, após, né, a queda de Adão e Eva, nós podemos entender que vai haver, né, um casal se complementando e não se anulando, né? E é bem claro sobre isso, Márcia. Eu só vou abrir um espaço para dizer isso. O que é um casal que se anula? É quando o outro só fala sim. Isso é muito ruim. Não. Aí, geralmente, eu pergunto para algumas pessoas que têm esse comportamento, elas me respondem assim, eu falo sim para não dar confusão. Mas isso não é bom, isso não é saudável. Não, porque aí o que acontece? Você nunca vai usufruir daquilo que realmente é o relacionamento conjugal, que é uma fase de amadurecimento, Márcia. Se o casal soubesse o que é o relacionamento entre os dois, o diálogo, o conversar, entendeu? Porque às vezes você vai perceber que um é mais fechado, outro é mais aberto, um é mais introvertido, outro extrovertido. Então, quando não há, tá, uma busca de satisfação, de necessidade, bem claro sobre isso, que tem também esse lado também. Muitas vezes no casamento a pessoa fala, eu estou satisfeito porque as suas necessidades estão sendo satisfeitas. Sim. Certo? Mas o outro lado, não está satisfeito. Por isso que o diálogo em si faz com que haja um equilíbrio em si. Né? Porque a minha necessidade é a necessidade do sistema familiar. Então, como eu vou estruturar esse sistema familiar e como eu vou usar, por exemplo, a minha capacidade e junto com o meu cônjuge nós vamos amadurecer para construir uma família, né, que possa glorificar a Deus, é uma decisão nossa. Sim, é uma decisão do casal. E isso faz toda a diferença no casamento. Eu vejo assim, casamento tem o início do casamento, mas o amadurecimento desse casamento junto com essas decisões, você vai ter um casamento com muito mais prazer e satisfação. Com certeza. É um casamento maduro. Maduro. E é isso que faz a diferença quando você vai trabalhar com o casal em si. Entendeu? Porque o objetivo do nosso trabalho, né, com casais, né, do Instituto Cristão Espaço Casal, é justamente isso. Levar o casal a entender que dentro do relacionamento conjugal agora existe uma estrutura em si, mas essa estrutura tem que ser utilizada para o bem deles. Para formar um relacionamento, né, eu sempre digo assim, um relacionamento de fronteiras rígidas para aquilo que vem de fora, valores estabelecidos pelo casal para proteger o sistema familiar nesse caso, né? E entre eles, né, tem umas fronteiras nítidas, onde eles conseguem conversar, onde eles conseguem dialogar qualquer assunto, um utilizando a capacidade do outro. Isso quer dizer o quê? Agora, olha como é gostoso isso, Márcia. Né? Olha como é gostoso. Suponhamos que tem um homem que é tímido. Tá? E a mulher é aquela mulher falante, extrovertida, aquele negócio todo, né? Então, veja bem o equilíbrio, Márcia, legal. Ele começa a se relacionar com a esposa, ele não sente a esposa como ameaça, pelo contrário. Ele sente alguém que vai contribuir com ele. Vai complementar ele. Isso. Deixa ela falar. Deixa ela falar. Vou ficar quietinha. Sim, hoje eu vou ficar quieto. Ele vai aprendendo com ela como falar, como se pôr, fechou. E ela vai começar a observar ele e vai perceber que ele é mais ponderado. Opa, eu preciso
Desacelerar. Né? Então você percebeu? Então, veja bem, quando ela começa a respeitar o espaço dele e ele começa a respeitar o espaço dela, os dois começam a aprender juntos. Sim, você já pensou que coisa maravilhosa? Até chegar um ponto, né? Equilíbrio. De equilíbrio. Agora você já pensou os filhos vendo isso, o pai aprendendo com a mãe aprendendo com o pai, os dois juntos ali, né? Num trabalho assim, juntos, construindo valores, mostrando para os filhos, construindo uma estrutura familiar muito bem dividida, muito bem centralizada, onde todos tenham essa habilidade de dialogar. Ninguém se sente ameaça dentro daquela estrutura. Todo mundo se sente seguro dentro daquela estrutura familiar. Porque cada um tem seu espaço, né? Com certeza. É por isso, né? Que não dá esse desencontro. Então, com certeza. Escolhas é tudo isso aí e muito mais. Basta você se entregar, né? Deixar as escolhas acontecerem da forma correta na sua vida. O que acontece assim, Márcia, para nós chegarmos a um ponto, funciona assim. Sempre vai haver situações que vão querer mexer com os meus valores interiores. O que são escolhas? As escolhas que eu já fiz no passado, que são meus valores, essas aí não vão me dar dor. Não, porque você tem um valor para aquela escolha, né? Então você sabe o que você vai fazer. Agora, quando surge, tá, algo novo que vai alterar um valor interno seu, ou alterar o teu sistema familiar todo, isso gera ansiedade. Porque toda mudança, tá, coloca todo o sistema familiar, toda a estrutura familiar em si em alerta, para que ele possa enxergar se essa mudança vai manter o sistema familiar vivo ou se essa mudança vai matar o sistema familiar. Tem tudo isso. Quer ver algo interessante, Márcia, só para a gente perceber? Parece uma coisa simples, né? Uma coisinha simples de tudo. Por exemplo, hoje há muita tendência de moda, né? Vamos pensar por exemplo, muita tendência de moda, né? E pelo que a gente começa a perceber, a tendência de moda, algumas tendências que a gente percebe, nem todas bem claro, né? Mas muita tendência, ela expõe o corpo. Principalmente expõe muito o corpo da mulher. Certo? Só que num sistema familiar, o que foi colocado entre eles? Que houvesse um equilíbrio. Então, a esposa, ela se veste de um modo que não coloca o relacionamento conjugal deles em perigo. E mesmo também o homem também se veste de um modo que também mantém o quê? O respeito do sistema familiar. Mas surgiu uma nova tendência. Tá? Então o que acontece? Antes da pessoa fazer um Ctrl+C, Ctrl+V ou copiar a tendência, ela tem que entender aonde aquela tendência vai afetar o princípio dela. E se condiz com ela, né? Sim, mas aí que tá. Mas para se condizer com a pessoa, você tem que entender, vai mexer com o valor. Entendeu? Vai mexer com o valor. Entendeu? Sim. Então, quando você começa a entender isso, você vai começar a medir tudo que vem de lá para cá com o quê? Com uma sabedoria, porque você não quer somente ter prazer, você quer ter prazer e paz. Sim. Então, nesse equilíbrio agora, você junto com o seu cônjuge, uma coisinha simples, você vai discutir sobre aquilo ali. Discutir, quer dizer, vou tirar para discutir que o pessoal pensa que é brigar. Não, brigar, ter um diálogo aberto com o cônjuge para saber se essas roupas, né, realmente vão, por exemplo, para nós, o que isso vai afetar para nós? Se isso faz bem. Faz bem para o nosso relacionamento, porque, veja bem, não é só mudar a roupa, né? Mas tem, por exemplo, os filhos que vão ver essa roupa também vai mudar. O que acontece? A gente muda, uma coisinha simples, né? Muda a roupa, você muda toda, só para você ter uma ideia, você muda toda a estrutura familiar por uma pequena roupa, parece que o pessoal, nossa, exagero, mas é a realidade. E isso também afeta, parece que não o relacionamento do pai com os filhos. Com certeza. Porque o que vai acontecer? Dependendo da roupa que os pais forem usar, os filhos vão usar, né? Vai influenciar. Ok, aí os pais têm filho na adolescência. O que acontece? O pai vai olhar aquela roupa, vai bater com o valor interior dele anterior. E o pai vai questionar o filho. E aí? E aí começa o conflito no sistema familiar. Ele não tem autoridade para questionar. Não tem autoridade para questionar. Entendeu? Isso que é a Por isso que o casal, o marido e a esposa, são responsáveis, tá, em estruturar esse relacionamento conjugal dentro de uma estrutura onde reine, preste bem atenção nisso, o prazer e a paz. Com certeza, porque assim, essas escolhas que serão feitas hoje, como você falou dos filhos, isso aí vai refletir no futuro dos filhos. Com certeza. A mudança, o que os filhos serão no futuro depende dessas escolhas. Sim, porque aí o que acontece, Márcia? O que nós passamos para os nossos filhos, aí você tocou um assunto, né, que vai ser um outro programa. O que nós passamos para os nossos filhos, então, não é um apego ansioso. Não, nós passamos para ele o quê? Valores que fortalecem eles para que eles possam construir o quê? Relacionamentos conjugais saudáveis
saudáveis em cima de valores Sim. e não de apegos ansiosos. Então, as escolhas são muito importantes em tudo na nossa vida. Com certeza, até mesmo cortar o cabelo. Até cortar o cabelo. Tudo é escolha, não é, Newton? Newton, muito obrigada por você estar conosco aqui no Em Família, trazendo assuntos tão variados, né? E do nosso dia a dia, que faz a diferença. Obrigado. Você continua com a gente aqui no Em Família.